Vamos falar dos 7 lemas, 7 princípios espirituais, que para mim foram mais fáceis de compreender. Nós temos 12 passos e 12 tradições, 12 passos que norteiam a recuperação do indivíduo, 12 tradições que nos ensinam a conviver num grupo de NA ou em qualquer outro grupo, familiar, profissional ou qualquer outro. Temos os 12 conceitos que nos ajudam a trabalhar em grupo, prestar serviço na Irmandade. Mas eu não compreendia estes princípios. Eu estava bastante perturbada. Os 7 lemas me pareceram mais fáceis. Pareceram. E eu tentei. Afinal, eu estava bastante desesperada e, como foi dito aqui também nos depoimentos, quando eu ouvi o depoimento de uma pessoa na sala e ele contou sua história, começo, meio e fim, até aquele momento, eu pensei com os meus botões, se esse cidadão saiu daí, eu também saio de onde eu estou. Eu vou conseguir. Não sei como, não sei o que eu tenho de fazer, mas eu vou ficar, vou fazer, eu vou conseguir. Porque a história do nosso amigo, que é amigo nosso e companheiro nosso até hoje, era uma história bastante convincente. Cheia de dramas, como em geral são as nossas histórias, cheia de perdas, mas cheia de vitórias a partir da prática desses princípios. Então eu tentei pelo menos fazer os 7 lemas, iniciar pelos 7 lemas. Fazer primeiro as coisas primeiras. É o nosso primeiro lema. O que esse lema me diz? Ele me diz que eu preciso ter uma palavrinha-chave dentro do programa: rendição. Rendição a quê? E eu diria para vocês, rendição aqui, no caso, diante da ansiedade. Eu tenho um temperamento ansioso. E temperamento não se modifica. Temperamento não se muda. Nasce com ele, é a nossa história de família, a história da raça. Isso não muda. Mas além do temperamento, eu tinha a ansiedade por conta da neurose, por conta do descontrole emocional. Então esse lema me sugere colocar a cabeça em ordem. O que é que eu tenho de fazer primeiro? Eu estava muito aflita, muito desesperada, eu tinha 1000 coisas a fazer. Então, o que é que eu tenho de fazer primeiro? Organizar a minha cabeça para começar por algum lugar. Começar pela coisa primeira. E veja bem, eu falei em rendição diante da ansiedade. A minha ansiedade, repito, me deixava com a mente confusa. Estou certa? Estou errada? Devo ir para a direita? Vai para a esquerda. Não sei bem o que eu vou fazer. O raciocínio ficava bloqueado. Porque eu vivia entre o que eu queria e o que os outros esperavam de mim. Pelo menos era assim que eu entendia a coisa. Percebe? Mas se eu fizer como eu quero, eu vou desagradar o outro. Mas eu não consigo viver sem a aprovação do outro. E aí eu alimentava mais um pouco a ansiedade, percebe? E ficava confusa. A ansiedade paralisa a iniciativa. Não sei se vocês já viram esse quadro. Eu tinha um companheiro de trabalho, um rapaz formado, preparado, rapaz culto. Mas tinha dias que esse rapaz era absolutamente inútil. Porque
No dia que a ansiedade dele estava num nível muito alto, ele era incapaz de dar conta de qualquer tarefa. Eu já tinha alguns anos de NA nessa época e apreciava aquilo com muita, com dor no coração. Uma pessoa que não admitia o estado de ansiedade. Então a ansiedade, ela paralisa a iniciativa. Daí o lema, primeiro as primeiras coisas. Vocês, não sei se tem, mas eu já tive muito sono agitado. Por conta da ansiedade. Mas eu não sabia trabalhar com isso. E eu dava asas à minha imaginação, eu dava corda à minha imaginação. E quanto mais eu dava corda à imaginação, mais agitado meu sono era. Eu ia deitar com os problemas. Levava os problemas para a cama e para o travesseiro. E a cabeça não conseguia parar. Eu tinha que resolver o problema. Como, né? A ansiedade, eu também me peguei sendo desatenta com as pessoas. Vocês já se deram conta disso? A pessoa está falando e você não está ouvindo. Você já está, ou você está saindo para fazer outra coisa, ou a pessoa está falando, você está, pois é, e você está lendo alguma coisa, pois é, e, quer dizer, e a pessoa sabe que você não está ouvindo, e a pessoa se sente mal com isso. E quem está fazendo também não percebe, por conta desse processo ansioso. Neurose, isso é neurose. A ansiedade leva as pessoas a falar demais. Esse é um ponto que pega para valer. O compulsivo para falar. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Hoje no ônibus aconteceu. Subiu em determinada cidade aí que o ônibus parou. Entrou uma pessoa, sentou aqui no banco de... Eu tenho muita sorte. Como dizem os AAs, eu costumo ouvir em sala de AA, né? Onde estiver um bêbado, o bêbado vem direto a ele, que é uma AA, hoje sobra. Em geral acontece isso. Não deu outra. A pessoa sentou aqui atrás da minha cadeira. E estava sentada uma mocinha, ele sentou ao lado e falou o tempo inteiro até chegar na cidade que ele devia descer. E eu pensei com os meus botões, olha a ansiedade aí. Ele não conseguia parar. Blá, 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 blá. Ele não conseguia parar. Sem mencionar os vícios que são sustentados pela ansiedade. Então, note. O fumante é um ansioso, ou não é? E você percebe. O fumante não toma nenhuma atitude sem antes ter um cigarro por perto. Acalma para aplacar a ansiedade. Certo? A gula. Por que se come demais? E come. Tá, você está satisfeita. Almoçou, está satisfeita. Mas tem um buraquinho aqui. Vocês já sentiram esse? Tem um espaço, mas tem um vazio. Não é uma coisa que... Mas não sei bem o que é. Está faltando alguma coisa. Acho que falta doce. Aí eu vou comer doce. Aí comer doce, acho que falta tal... Quer dizer, sempre falta alguma coisa. O que será que está por trás? Ansiedade. Há algum tempo atrás, quando eu ainda estava trabalhando, das 14 até as 18 horas, eu tinha muita dificuldade para deixar a boca fechada, sem comer. Uma bolacha, qualquer coisa por perto, sabe? Alguma coisinha por perto. E eu comecei a prestar atenção. Aquele período era o período mais difícil do dia. As tarefas dobravam, o público dobrava, a dificuldade, o que tinha que resolver, tudo dobrava. Eu tinha que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, claro, havia um processo de ansiedade, uma aceleração. Como eu não estava lidando com isso, eu comia. Ou pelo menos tentava comer. Ansiedade no trânsito. Não sei se vocês passam por isso aqui, numa cidade, né? Como diz um companheiro que não pode pôr segunda, porque se puser, você passa da cidade. Tudo bem, que bom que é assim, né? Mas naquela que eu vivo, a ansiedade no trânsito é alguma coisa alarmante.
de causar envolvimentos sérios, problemas sérios. Tudo por conta da ansiedade. Ansiedade nas ruas. Sim, porque em São Paulo não tem mais espaço para se andar numa calçada. Infelizmente. Então, você vê a ansiedade nas ruas, as pessoas andando. Ansiedade nas filas, e por aí afora vocês têm bastante imaginação para saber onde a ansiedade atua. Mas então, como fazer com isso? Como aplicar esse lema a esse quadro? Primeiro, a primeira coisa que me ocorre, que a minha experiência tem mostrado, é colocar o programa em primeiro lugar. Eu sou um doente emocional. Se der vazão à minha ansiedade, eu vou pagar um preço alto por isso. O preço do descontrole emocional, o preço da úlcera que eu já paguei, o preço da enxaqueca que eu já paguei, vivi anos de enxaqueca. Enfim, o preço do mal-estar que eu já paguei. Né? Então, o programa vem em primeiro lugar por absoluta necessidade. Eu não posso me esquecer que eu sou doente. Que eu tenho de evitar o descontrole emocional. Então, em qualquer situação, a primeira coisa é, o doente aqui sou eu. Primeira coisa. Por mais estressante que seja a situação, outros estão nervosos, outros estão afobados, outros estão aflitos, eu não posso dar conta do problema do outro. Mas tenho a responsabilidade de cuidar do meu. Tentar ficar tranquila. Oração da serenidade, uma ficha verde, lembrar da sala, lembrar um passo, enfim, vai lembrar de um princípio do programa. Então, a primeira coisa para mim é isso. Não esquecer jamais que eu sou doente emocional. E mais que isso, eu tenho trabalhado também em não alimentar a ansiedade por conta de nada. Parar o processo de alimentação. Eu percebo que eu alimentava os meus estados negativos. Então, esse eu preciso parar. Eu tenho aprendido a fazer isso. Olhando o que é que estou sentindo agora. Por que estou tão ansiosa? Eu me faço perguntas, eu converso comigo. Por que estou tão ansiosa? Porque eu estou com medo? Se eu estiver com medo, eu estou com medo do quê? Perder alguma coisa? De deixar de ganhar alguma coisa? De deixar de atingir uma meta? De deixar de atingir um objetivo? De deixar de agradar alguém? Do que eu estou com medo? Porque o caminho entre a ansiedade e a angústia, começa o caminho ansiedade, depois angústia, que eu vivi muitos anos, eu não fiquei só na ansiedade, eu fui para a angústia. Depois vem o desespero, mais tarde o pânico, depois o terror. E está feito a dificuldade emocional. Então é preciso parar o processo em algum lugar. E o programa me ensina a trabalhar o lema primeiro, as primeiras coisas. Saber o que é a primeira coisa hoje e ficar nela e tentar. Não deu para fazer outras coisas? Fica para amanhã, fica para outra hora, fica para mais tarde. Né? Segundo lema, devagar se vai ao longe. Esse lema me lembra perseverança. E eu pergunto para vocês, existe neurótico perseverante? Depois que está em NA, eu até acredito, com certeza. Antes, eu tenho minhas dúvidas, porque eu nunca fui perseverante. Isso também, atrás está a ansiedade, vocês concordam? Porque eu não sou perseverante, por quê? Começa uma coisa, larga, começa outra, larga, começa outra, larga, começa outra, vai até quase lá na ponta, quase terminando, larga. Quero resultados imediatos. Eu sempre fui aquela que quis resultados imediatos. E a vida sempre me segurando, sempre deixando para mais tarde. Eu não tive resultados imediatos. Eu tive de cavar esses resultados que eu tenho hoje, através da prática desse programa e através de um processo de muita perseverança. E perseverança é amor. Perseverança é uma virtude. Perseverança é alguma coisa ligada ao amor. E Deus é amor, né? Então, é alguma coisa para trabalhar em relação à virtude. Devagar se vai ao longe. Por exemplo, uma coisa que eu me lembro nesse lema,
eu procuro prestar atenção, é que eu não me aceitava, não aceitava as minhas limitações. Uma pessoa normal, digamos, uma pessoa saudável, aceita que tem limitações. Mas eu não aceitava. Eu não podia ter limitações. Então eu tive de aprender a ter paciência comigo. E ser perseverante para ir resolvendo devagar algumas dessas limitações que dava para ser resolvida, mas eu precisava ter paciência. Uma coisa que eu percebo nas salas de NA, e eu já passei por aí também, é a pessoa ficar, o processo de ansiedade se instalar diante do crescimento espiritual. Então, está crescendo, vai indo, quando começa a aparecer os reveses, a pessoa não persevera. Às vezes sai da sala, vai embora, sai do programa. Começa a faltar reuniões. Começa a não estudar a literatura. Por conta de uma frustração que está guardada e a pessoa não se dá conta. Esse lema me mostra que o crescimento espiritual nem sempre é tão rápido. Pelo menos o meu não tem sido. O meu tem sido lento, vagaroso. E agora eu estou curtindo isso. Né? Eu estou aprendendo que a beleza não está no fim do caminho, mas está na estrada. Ao percorrer o caminho. É bom chegar aqui? Sim, foi bom chegar na cidade. Mas e todo o percurso que eu fiz de lá até aqui? Apreciar a paisagem. Apreciar o que está à volta. Apreciar as pessoas. Então, nesse caminho de crescimento espiritual, eu estou aprendendo a apreciar o que o poder superior vai colocando na minha frente. Para isso, eu preciso do lema, devagar se vai ao longe. Eu preciso dessa paciência. A perseverança, para mim, só sobrevive se caminhar ao lado da esperança. Então, eu disse que é bom apreciar o caminho. Mas se eu sei para onde eu estou indo. Percebe isso? Só se eu sei para onde estou indo, sei no que vai dar. Vai dar no amor, vai dar na paz, na serenidade, no despertar espiritual. Então agora dá para ter paciência, porque agora eu conheço onde vai dar. Tá longe, mas não tem importância. Não preciso chegar agora, mas sei para onde eu estou indo. Percebe? Por exemplo, uma pessoa vai para a faculdade e ela tem aí uma faculdade de medicina pela frente. É longa, e olha, e bota tempo nisso. E tempo, exercício, e trabalho, e vai. Mas ela sabe para onde ela está indo, ela sabe o que ela quer. Ela vai ter paciência. Um pianista, a mesma coisa. Um atleta, a mesma coisa. Certo? Então, esse devagar se vai ao longe, para mim, está bastante ligado à esperança. Eu só tenho essa paciência de andar devagar, tendo em vista a esperança de que o despertar espiritual está lá na frente me esperando. E como é bom viver espiritualmente bem. Esse lema, portanto, me lembra o segundo passo. Né? O que está lá na frente, eu disse despertar espiritual, serenidade, alegria, paz de espírito. O que está lá na frente é a sanidade. E o que eu havia perdido, gente? Eu havia perdido foi a sanidade. A sanidade emocional e a sanidade espiritual. Eu havia perdido. Ainda que não tenha perdido a sanidade mental, no sentido intelecto, no sentido de discernir se eu tenho de trabalhar ou se eu tenho de... Essas coisas não. O básico eu não perdi, mas eu perdi a sanidade emocional e perdi a espiritual. Então esse lema me lembra a esperança de que a sanidade está lá me esperando, lá na frente. E agora vem um lema que, em geral, nós temos bastante dificuldade, né? Viver e deixar viver. Por que a gente não deixa o outro viver? Por que será que não deixamos o outro viver? Por que será que controlamos tanto a vida do outro? Por que essa necessidade de que o outro seja uma cópia de mim mesmo? Muitos casamentos
acabam falindo, porque depois que eu conseguir fazer o outro uma cópia de mim, eu vou repelir essa cópia, eu não vou gostar. O outro não é uma novidade, o outro não é mais ele mesmo. Percebem isso? E aí a gente não quer mais. E eu aprendi nesse lema, venho aprendendo, estou aprendendo nesse lema, que para deixar o outro viver, eu preciso viver. Eu preciso ter vida própria. E eu não tinha. Então, por não ter vida própria, por não gostar de mim, por não me aprovar, por não me suportar, eu tentava fugir dessa realidade, tentando controlar a vida do outro, sendo Deus na vida do outro. Eu sabia tudo que era bom para o outro. Agora, quando chegava na minha vez, eu ficava perdida. Então eu descobri que para viver, eu preciso trabalhar a autoestima. Viver bem. Estou falando em viver com qualidade. Viver com serenidade, viver com os reveses. Porque viver bem, para mim, não significa não ter problemas. Alguém não tem problema nesse mundo? Não existe. Viver bem é viver com os problemas ou sem os problemas. É viver com o que o dia me oferece. Isso para mim é que é viver bem. É o todo. Né? Mas eu preciso de autoestima. E como eu já disse, para mim a autoestima é o conceito de valor que eu tenho ao meu respeito. Se o meu conceito é mais positivo do que negativo, a minha autoestima é mais positiva do que negativa. O meu era o inverso. O meu conceito de valor era mais negativo do que positivo. Então, claro, eu tinha uma baixa autoestima. Eu tinha uma visão de mim mesmo que eu tentava negar. Eu passei muitos anos de minha vida negando o sentimento de rejeição. Negando o medo da rejeição. E essa negação me fez criar um sentimento de, uma necessidade, melhor dizendo, de aceitação e aprovação. Eu passei a minha vida correndo atrás da aceitação e da aprovação. Com esse quadro, eu não ia conseguir deixar quem está do meu lado viver. Porque eu negava esse quadro, percebe? Eu negava isso. Então, eu não deixava quem está do meu lado viver. Não dava para deixar. Então, foi preciso que eu tomasse consciência disso. E trabalho isso até hoje. Isso está bastante enraizado em mim. Ainda tem raízes fundas. Mas não no mesmo tamanho de algum tempo atrás. Já tem trabalho feito, graças a Deus. Mas eu preciso ficar de olho. Eu não posso perder de vista que a minha ferida básica é o sentimento de rejeição. E quando eu me vejo exigindo alguma coisa de alguém, eu paro. Tem necessidade de aprovação no pedaço. Vamos lá. Vamos ver o que foi. Eu vou olhar. Com isso, tem sido possível deixar as outras pessoas viverem a seu modo. Fazerem as suas próprias escolhas, ainda que estas escolhas não me incluam. Isso é literalmente verdade. Tem algumas pessoas do meu relacionamento, do meu caminho, da minha vida, cujas escolhas não me incluem. É uma pena. Eu lastimo por isso. Mas veja, quem foi que criou essa barreira? Fui eu. Anos de neurose, eu construí essa barreira. E não vai ser em 2 dias que eu vou desmanchar essa barreira. E aqui vai entrar um outro lema daqui a pouco. Então, gente, eu estou deixando de ser Deus da vida do outro. Eu estou deixando de viver controlando a vida do outro. Eu estou deixando de ser a sabedoria, o que é melhor, o que deixa... Eu posso dialogar, eu posso pensar junto, né? Eu posso opinar. Mas, de repente, se a minha opinião não é aceita, tudo bem, a pessoa tomou outro rumo. E eu não fico ofendida, eu não tenho ficado ofendida.
Então, isso dá uma qualidade de vida muito, muito boa. E eu vejo nisso respeito. Respeito ao outro. E respeito a mim mesmo. Respeito à criança, respeito ao adolescente, respeito ao adulto, respeito ao velho, respeito ao outro. Seja quem for. Né? Então, eu acho que esse lema, lembrado o tempo todo, me faz não tropeçar como eu tropeçava até então na vida das pessoas. Daí, nasce o diálogo. Eu posso esperar, e quando a pessoa está em condições de dialogar, nasce a paz, nasce a serenidade. Percebe? E a pessoa se sente livre. Não há tesouro maior que a liberdade. E quando se tira a liberdade de uma pessoa, você acaba de fazê-lo um desgraçado. Então, a minha liberdade foi tirada. E como eu não aceitava, como eu disse antes, negava, eu tentava tirar do outro. Hoje eu não estou mais fazendo isso, está dando certo. Está sendo muito positivo. O lema viver na graça de Deus. Como foi dito aqui, gratidão, né? Tem muito a ver com gratidão. Para mim, graça significa descanso. Viver no descanso. Mas neurótico descansa? Dificilmente, né? Dificilmente neurótico descansa em alguma... Porque descanso lembra confiança. Eu descanso no poder superior se eu confio nele. Mas se eu não confio, vou descansar como? Eu estou sempre com a oração e as pedrinhas no bolso, né? De repente, se falhar a oração, as pedrinhas estão aqui para me defender. Quer dizer, não houve descanso. Com todo respeito, não está havendo descanso. Então, eu percebo que viver na graça de Deus, para mim, eu trabalho bastante a confiança. Confiança, só para lembrar, é um dos instintos básicos. Né? O instinto de segurança que o ser humano precisa, quando ele chega na alma, ele é um sentimento. Quando esse instinto está degenerado, por conta, então, está degenerado o sentimento de confiança na vida. E é isso que leva a maioria dos seres humanos para o buraco. Porque se eu preciso dirigir minha vida o tempo todo, não há espaço para o poder superior. E ainda que o meu poder superior falasse comigo, eu não tinha como ouvir. Eu tinha muito barulho, eu não tinha como ouvir. A minha mente fazia muito barulho. Né? Então, viver na graça de Deus, primeiro que precisa, então, desenvolvimento da confiança. Como é que se desenvolve isso? Eu posso contar como é que eu estou fazendo, né? O que eu tenho feito? Oração e meditação. Mas o que é a meditação, né? Tem que sentar, ficar posição assim, posição... Não. Pelo menos não é assim que eu estou aprendendo. O nosso programa diz que meditar é estudar, é refletir sobre princípios espirituais e como aplicá-los à minha vida. Está no nosso 11º passo, no comentário do nosso 11º passo. Então, veja como é importante o estudo da literatura para se conseguir trabalhar e ganhar confiança na vida. Porque o que tem acontecido é que eu tenho trocado o padrão negativo pelo positivo através do estudo, através da participação nas reuniões. Né? Através de todo esse trabalho, eu tenho trocado o padrão, trocado a crença. Né? E a oração é o canal de sintonia com a minha dimensão sagrada. E sem oração, eu vivia sem oração. E veja bem, corpo não vive sem alimento, mas alma fica desnutrida, faminta, sem oração. E oração, como cada um concebe o seu poder superior, do jeito que cada um entende. Isso é muito amplo. Não há uma receita, nem tem que haver, realmente não. Cada um vai encontrar seu meio de fazer oração. Uns fazem fazendo caminhada. Outros fazem enquanto está lá na frente do computador, escrevendo lá alguma coisa, ele está com a mente ocupada com alguma coisinha, uma frase, uma ideia,
do programa ou da sua fé religiosa, enfim. Cada um faz de uma maneira. Muitos anos, como eu disse, eu tinha assim, um dia muito tumultuado, vamos dizer, com muita gente à volta, muita coisa a fazer. Então, eu pegava frases do programa, como eu disse, eu tive dificuldade de fazer os passos, né? Então, eu comecei pelos lemas. Eu pegava a frase, escrevia e botava assim, na mesa, né? E colava. Todo dia eu trazia minha frasezinha e colava na minha mesa, para lembrar do meu tema do dia. Isso me ajudou anos, muitos anos.